Olá, meus amados irmãos da Igreja Batista da Vitória. É uma satisfação compartilhar com vocês mais esse momento de Escola Bíblica Dominical. Nós vamos hoje estudar a lição, o estudo 24, em que nós vamos tratar mais um pouco a respeito do tema de louvor e adoração, falando um pouco sobre o povo de Deus, os cantores da esperança. Como de praxe, esse estudo está disponível na descrição desse vídeo, num formato que você vai conseguir abrir e ler no seu celular, no seu computador. O estudo 24, página 111, para quem tem a revista. A gente aproveita esse período para pedir para você já buscar sua Bíblia, já se preparar para a gente fazer esse momento de estudo. Hoje nós vamos ter como texto básico aí, o Salmo 96, o texto de Lucas, Lucas 1, 46 a 55, o texto de Apocalipse 15, 3. Vamos tratar um pouco dessa questão do louvor e do local, do louvor e dos cânticos na vida cristã, e na história da igreja. Esse é um tema bastante interessante, um tema importante, e gostaria de colocar esse momento nas mãos do Senhor para que Ele possa conduzir os nossos corações, as nossas palavras e o nosso entendimento. Vamos lá? Meus amados Pai querido, a gente agradece, Senhor, por esse dia, agradece, Senhor, por esse estudo. Que esse estudo, Deus, possa ser abençoado pelo Senhor, que Teu Espírito venha sobre nós e nos abra o entendimento, Deus, para entender o lugar do louvor na nossa vida e para entender como podemos louvar, Senhor, cada vez com mais pureza e singeleza de coração. Nós colocamos esse estudo nas Tuas mãos e pedimos que Senhor abençoe a cada um que está assistindo, Pai. A gente louva o Senhor e coloca nossas vidas nas Tuas mãos, Deus, no nome de Jesus. Amém. Para começar a tratar desse assunto, é interessante destacar que o povo de Israel levava muito a sério a exortação do Salmo 96, em que eles diziam: cantai ao Senhor um cântico novo. Isso a gente pode perceber porque existem mais de 600 citações sobre cantos e música na Escritura Sagrada, Então, para a gente começar esse estudo, eu proponho a gente fazer a leitura do Salmo 96. A gente faz leitura desse salmo e prossegue com a lição. Vamos lá? Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações: reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegre-se, ó céus, e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, fogue o campo e tudo o que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoantes a sua fidelidade. Uma declaração muito importante aqui do Salmo 96, uma declaração daquilo que o povo via nesse Deus tão poderoso, e essa declaração demonstra, esse louvor, ele demonstra a pureza, a certeza, a fé e a esperança desse povo. Interessante ver que trata-se de um salmo dedicado a exaltar o Senhor, E a música, na verdade, para o povo de Israel, ela tinha um papel bastante interessante, A música estava presente em praticamente todos os momentos, Nós temos aqui alguns relatos e algumas coisas que foram pensadas, De música como parte de reuniões de família, de música como aclamação de heróis, Ou como a entronização de reis ou em momentos de guerra. A música também fazendo parte desses
às vezes de funerais, e por vezes também cânticos ocupacionais, né, que eram entoados logo quando eles estavam desempenhando algum papel ou fazendo alguma, é, alguma atividade. Né? Então a música estava presente em todos os contextos da vida do povo de Israel, e a música também tinha um papel de relevo nas práticas religiosas. Né? As práticas religiosas elas também tinham a participação desde aquela época de músicas, de louvores, né? No Antigo Testamento, né, o livro de Salmos, né, ou Saltério, né, é uma coleção de cânticos de Israel para adoração de Javé. Né? E esse livro, na verdade, é uma série de hinários. Né? Ele ocupa um lugar de destaque nas escrituras dos escritos judeus, e ele era indispensável na liturgia, né, do povo judeu. Né? Então, o seu nome inicialmente se referia ao som que o instrumento fazia, mas depois o nome salmo passou a ser sinônimo de qualquer cântico espiritual, ele passou a ser conhecido como salmo. Né? E esse livro de salmo ele era de fato o centro da liturgia, ele contém dentro dele cânticos, ele contém orações que foram coletadas ao longo dos séculos. Né? E naquela época a colocação litúrgica dos salmos podia ser no início ou no fim de uma oração. Né? E alguns desses salmos se tornaram uma forma diária de oração. Nós já lemos aí o Salmo 96, né? E um outro salmo também que tinha essa característica era o Salmo 105, de 1 a 6, que a gente pode ler agora também. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o seu coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que ele fez, e dos prodígios e dos juízos dos seus lábios. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Então a gente vê mais um salmo também que era um cântico de quase diário, né? E uma forma de oração, na verdade, também. Então o livro de Salmo ele tem um papel central, né, na liturgia e na adoração. Esse papel ele foi evoluindo com o tempo, né? Porque nos primórdios os salmos eles eram exclusivos de levitas para adoração no templo, mas aos poucos a congregação foi cantando partes maiores das canções, né, em conjunto e em alguns momentos até refrões inteiros. Né? Mas durante o exílio na Babilônia, os salmos serviam de consolo, né, para o povo e se tornaram muito populares porque era a lembrança da sua terra. E após o exílio, né, os salmos eles ainda assumiram um outro papel. Né, eles passaram a ser domínio de todos, não só daqueles que eram responsáveis pelo louvor, né, responsáveis pela adoração. Eles passaram a fazer parte da vida de todos o tempo todo, né, cantando em reuniões, refeições e festas comuns, e não só naqueles momentos mais sérios ou daqueles momentos que exigiam, né, pela tradição e pela lei, que eles fossem entoados. Né? Ainda com relação aos salmos, né, eles eram muito importantes para o povo, né, eles foram, de fato, tiveram durante o período do exílio um papel bastante importante, mas uma coisa também que chamava atenção é que o conteúdo dos salmos, ele a todo momento rememorava ao povo, né, recordava o povo de quem era o Senhor, permitia que o povo celebrasse o Senhor e permitia que o povo louvasse o Senhor. Né? Então, o salmo tinha esse papel bastante importante. Vamos ver aqui. Designou dentre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor e celebrar, louvar e exaltar o nome do Senhor Deus de Israel, a saber, rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. A gente percebe aqui a importância, né, desse louvor, né, e a necessidade de cantar as suas maravilhas. Né? Então a gente vê uma indicação, né, e um ensinamento bíblico a respeito, né, desses cânticos, né, no sentido de louvar, de recordar e de celebrar o Senhor. Então esse é um ensinamento interessante e muito importante a ser observado, né, e muito importante de nos lembrarmos, né, para que a gente traga isso no coração, não de uma maneira na letra fria da lei,
mas de uma maneira acalentada no coração, né, de louvar o Senhor, recordar tudo aquilo que Ele é, tudo aquilo que Ele fez por cada um de nós. A gente viu que existia um papel, né, do louvor, existia um papel da adoração no Antigo Testamento. O Salmo ele é uma coletânea de muitas desses cânticos, dessas adorações e por vezes também de orações que tinham um objetivo, né, bastante interessante, bastante importante, relevante para a vida do cristão, de trazer, né, a memória, trazer a recordação a respeito daquilo que o Senhor é, né, e das suas promessas, principalmente naquela época. A partir do Novo Testamento, né, a gente passa a perceber novos hinos, né, que passam a ser cantados, e a música e os cânticos fazendo parte de outras partes da vida cristã. Né? Então a igreja do Novo Testamento continuou cantando, né, e acrescentou novos cânticos aos salmos. A igreja primitiva, o povo participava diretamente dos ofícios religiosos cantando os salmos. Né? E esses salmos são citados de maneiras repetidas, né, várias vezes, em Mateus, Marcos e Lucas. Né? Em Lucas a gente vê, por exemplo, queria destacar aqui três cânticos que que estão em Lucas, né, e que são bastante relevantes para a gente nesse momento, né, que é o cântico de Maria, que é o louvor pelas misericórdias salvíficas de Cristo, né, que a gente pode ver. Então disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem, e agiu com o seu braço valorosamente. Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, e derribou o seu trono, dos seus tronos poderosos, e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos, despediu vazio os ricos, amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, pois prometera aos nossos pais. A gente vê aqui o louvor aqui pelas misericórdias de Deus no cântico de Maria. E ao mesmo tempo a gente vê no cântico de Zacarias a ação de graça pelo nascimento do seu filho. Tu, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação e redimi-los dos seus pecados. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas, na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E ainda um outro cântico que existe, que está em Lucas, né, que é o cântico de Simeão, o cântico dele logo após conhecer Jesus. Simeão tomou-os nos braços e levou a Deus e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e glória do teu povo de Israel. Aqui a gente vê também a música tendo um papel, né, o cântico, né, o louvor tendo um papel importante de exaltar as misericórdias de Deus, de render graças ao Senhor e também de expressar cada vez mais a alegria pela presença e pela vinda de Jesus. Então esses três cânticos de Lucas eles são muito significativos. Né? Enquanto os cânticos de Salmos muitas vezes tratavam da expectativa, né, da salvação, da expectativa do cumprimento da promessa, aqui a gente já vê o agradecimento pela vinda pelo cumprimento, né, dessas promessas. Em Atos ainda, a gente já comentou isso antes, dos cânticos mesmo em momentos de tribulação, né, e o momento de Paulo e Silas na prisão é um momento muito significativo disso, né, era uma igreja que cultuava com cânticos em um espírito de arrependimento, conversão e transformação de vidas. Né, e esse trecho que nós vamos ler agora é um trecho em que a gente percebe, né, é uma passagem em que a gente percebe o resultado, né? Logo depois do louvor, né, de Paulo na prisão, do grande tremor de terra, né, e a gente vai ver aqui o desespero do carcereiro, né, depois do tremor e o medo de que todos os prisioneiros tivessem fugido. Né? Então vamos lá, de repente sobreveio
tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, e abriram-se todas as portas, e soltaram-se as cadeias de todos, né? Isso depois do louvor de Paulo e Silas na prisão. O carcereiro despertou do sono, e vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Que a gente vê a importância né, como que, de repente, um louvor ele trouxe a possibilidade de transformação de vida para aquele carcereiro e para a casa dele. Né? Em Filipenses, na verdade, não tem nenhuma menção prática ao canto, mas destacam-se um dos versos dos cânticos cristãos mais conhecidos. Se na prisão o objetivo daquele cântico era de fato testemunhar e transformar vidas, nesse caso a função do cântico era didática, né? Era a função de ensinamento. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou e, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E mais uma vez a gente vê aqui o ensinamento, né, o esvaziar-se, né, a postura de servo dentro de um cântico, dentro, né, dessas palavras. Né? Então a gente percebeu mais uma vez aqui a função, né, dos cânticos, como que a função dos cânticos veio evoluindo ao longo, né, da trajetória da igreja cristã. E esses cânticos tinham um duplo legado, na verdade. Né? Uma visão ampliada a respeito dos cânticos está lá em Colossenses, acrescentando a função didática, né, a função de louvor e gratidão. Então, vamos olhar essa passagem. Né? Essa é a imagem do Deus visível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer no céu. A gente percebe aqui essa visão ampliada, né, a respeito da importância dos cânticos, né, não só para a função didática, mas, né, a semelhança daquilo que está presente nos cânticos de Maria, né, os cânticos de Simeão, a presença do louvor e da gratidão. Né? Então, o culto cristão tinha um duplo legado. Né? Ele trazia consigo a tradição judaica e trazia consigo também a tradição grega. Né? Ele alcançava os judeus apresentando Cristo, né, como Senhor, utilizando como referência a literatura sapiental da tradição judaica. Né? E a sua forma poética, ela era muito importante porque ela aproximava o anúncio e a mensagem de Cristo para os não-judeus. Então a gente percebia aqui um duplo legado dentro dessa questão do louvor e da adoração na igreja cristã, logo nos seus primórdios. Né? Então, nesse contexto, né, a gente percebe que depois de cantar a promessa, né, como era realizado no Antigo Testamento, em que se cantava muito a promessa da salvação, a promessa, né, do Messias que viria, né, ao mesmo tempo também existiam muitos cânticos de louvor por vitórias de guerra, por livramentos, né, mas naquele momento o foco do louvor e dos cânticos era justamente a promessa daquele que viria, né? E no Novo Testamento, ali em Lucas, ficou claro o louvor justamente para exaltar aquele que veio, aquele que estava presente e estava cumprida a promessa. Né? E
Apocalipse traz também alguns louvores, alguns cânticos, né, anunciando, né, que toda a criação se rende à soberania de Cristo. Bom, vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as suas obras, ó Senhor, Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Então, a gente consegue ver que em Apocalipse também a gente sabe que justo e verdadeiro são os seus caminhos, e isso, né, anuncia que toda a criação se rende à soberania de Cristo. Então, assim como Moisés cantou a libertação do Egito, depois da travessia do Mar Vermelho, o último livro das Escrituras canta a libertação definitiva desse sistema mundano, né? E aí, dentro desse contexto, nessa lição, ficam as reflexões, né, dos objetivos dos nossos cânticos, né, qual que é esse objetivo, né? Que ajuste a gente precisa fazer para desfrutar do verdadeiro louvor que de fato agrada a Deus, né? E dentro dessas questões, né, eu acho que cabe a reflexão, mas cabe também o louvor e o engrandecimento cada dia mais a esse Deus tão maravilhoso. Bom, a gente, né, diante dessas reflexões, termina esse estudo de hoje, desejando que todos tenham uma ótima semana e desejando que Deus abençoe a vida de todos.